Olá, estamos começando mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC em parceria com as faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e hoje vou conversar com uma pessoa muito importante na radiofonia sobralense. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. Antes, porém, vamos falar da rodada de ontem do Campeonato Brasileiro da Série C. A oitava rodada, que começou no sábado com o jogo do Águia de Marabá e o 13 de Campina Grande. O Águia venceu por 5-1. E o Guarani de Sobral, que perdeu de virada por 4-3 para o time de Cuiabá. Essa oitava rodada teve sequência no domingo com Luverdense e Santa Cruz. O Luverdense ganhou de 2-1. O Icasa perdeu para o Fortaleza, lá em Juazeiro do Norte, por 2-0. E o Salgueiro empatou com o Paysandu. O Salgueiro, que jogou em casa, empatou em 1-1. E para a gente falar um pouco a respeito dessa rodada, eu vou chamar o professor, o repórter, o comentarista. O cara é espetacular, João Martins, a qual eu lhe dou as boas-vindas. É um prazer, Luzimar, falar nesse momento, e que não é tão fácil. A situação do nosso Guarani de Sobral vem deixando todos nós sobralenses, de modo especial o torcedor do Guarani, a crônica esportiva da Serra do Norte, que não gostaria de estar vivendo esse momento de intranquilidade, de indecisão, os resultados que infelizmente não estão acontecendo. E no último sábado, onde todos estavam esperando um resultado satisfatório, até porque o Guarani estava jogando contra o Lanterna. E aí, infelizmente, o Guarani saiu da vice e foi para a Lanterna. E isso deixa todo o sobralense inquieto, porque não é essa forma de disputa que nós gostaríamos que o Guarani de Sobral estivesse fazendo nessa competição, correndo risco, inclusive, de estar agora lutando para o não rebaixamento. Tem alguns amigos nossos, alguns colegas da imprensa, que dizem que ali era um jogo era um trocadilho, né? Um estava com a lanterna e outro com as pilhas. A ideia era saber quem ficaria com as pilhas, né? E dessa vez a coisa mudou de situação, porque o Guarani estava com as pilhas e terminou ficando com a lanterna. Eu te perguntaria, João Martins, essa situação, o que aconteceu naquele jogo? O Guarani começou muito apático, a um gol desnecessário, né? Um gol até inusitado do Lima. Olha, a responsabilidade, Luzimar, do Guarani reverter essa situação está mexendo, na minha concepção, com o psicológico dos jogadores. Tanto é que aquele gol inesperado, como você bem disse, tirou toda aquela tranquilidade que o Guarani poderia ter em relação à partida. Um gol que realmente ninguém esperava, de bela feitura, mas contra as suas próprias redes, por parte do zagueiro Lima. Isso dificultou ou desorganizou, como os próprios jogadores disseram no final do jogo, que o Guarani, a partir daquele gol, ficou desarrumado dentro de campo, intranquilo, e eu creio que foi o pontapé inicial para a derrota. O Guarani, que sofreu o segundo gol, teve força para se reerguer, virou o jogo para 3-2, e aí vem o que muita gente vem questionando, é o preparo físico. Você acredita, João Martins, que o preparo físico do Guarani tenha contribuído para uma vitória do time do Cuiabá por 4-3? Olha, não só nesse jogo, mas o que nós vem percebendo, nós que fazemos acompanhamento do Guarani no dia a dia, é que a partir dos 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo, o Guarani cai em produção de forma assim muito vexatória. Eu lembro que há alguns jogos o Guarani vem tendo que fazer substituições de jogadores que estão chegando. E neste sábado não foi diferente. Uma das substituições que o técnico fez foi jogador recém-contratado que não está com seu preparo físico ideal, e isso requer também um certo cuidado, porque acaba contribuindo para os que já estão no conjunto do grupo do Guarani. E aí isso possibilita uma recarga. Aliás, uma carga mais pesada para quem já está jogando, né? E eu acredito que foi um fator também primordial para a derrota. Para você ter uma ideia, o quarto gol do time do Cuiabá, nós observamos 5 jogadores entre meio campo e ataque, simplesmente andando dentro de campo.
porque foi uma bola roubada ali quase no interior da área do Guarani, e aí os outros não acompanharam. Isso dificultou para a zaga e veio o gol da derrota para o Guarani de Sobral. Então o preparo físico do Guarani é preocupante, a diretoria sabe disso. Teve um dos diretores que chegou a comentar que depois da saída do Roberto, que era o preparador físico, o Guarani não atingiu mais aquele ideal que é um preparo físico de um jogador de futebol. Então, está tudo errado. O time cai em campo, perde vergonhosamente por 4-3 e a turma bota o treinador para fora. Não seria mais ideal mexer no preparador físico, ou se vai mexer na comissão técnica, mexesse por um todo, trouxesse um treinador de peso, de referência e um preparador físico à altura do Guarani de Sobral? Olha, Luizmar, se nós formos analisar essa questão da cultura de trocar treinador por maus resultados, eu discordo, porque eu acho que muitas das vezes o treinador não tem culpa. Se você vê, a diretoria vem tentando fazer o seu trabalho, embora que em alguns momentos a gente perceba contratações erradas, contratações de jogadores, por exemplo, que chega aqui em Sobral, tem que passar 2, 3 semanas para poder ficar à disposição da comissão técnica. Então, no caso aí, a comissão técnica não tem resultado, não tem culpa. Quanto à questão da demissão do treinador, eu defendo que o treinador deve ser uma pessoa que tem que ter tempo para fazer um planejamento. Eu fui contra, inclusive, a queda do Júlio Araújo. O Júlio Araújo está em saldo diante dos resultados do Agnaldo Lins, que teve 4 jogos e 4 derrotas. Então, você tem razão quando, se é de mexer numa parte que requer tempo para engrenar durante a competição, que reavaliasse. Se a preparação física não está legal, então troca o preparador físico e não toda a comissão técnica, porque quem chegar vai precisar de mais tempo para ajustar o time, até porque nem todos que chegam conhecem o elenco do Guarani. E vai precisar que o time esteja bem fisicamente, né? Claro, se você ver, por exemplo, o Guarani passou uma boa parte da temporada, inclusive a pré-temporada, sem preparador físico. Né? Muito embora que a gente respeite e é uma pessoa muito boa, conhece da área, mas a questão do preparador físico para time de futebol, ele é diferente do professor de educação física. E o Guarani ficou boa parte entregue, inclusive na pré-temporada, a um professor de educação física. E aí, daí para cá, não encontrou uma pessoa ideal para realmente fazer um planejamento. Eu não vejo, eu que acompanho o Guarani de Sobral, eu não vejo um planejamento físico da equipe do Guarani de Sobral preparado pela comissão técnica. Se tem, não apresenta ou não põe em prática dentro dos treinos físicos. Você falou em relação a professor de educação física, sem querer tirar os méritos da qualidade do professor, mas para time de futebol, o preparador físico ele tem que ser específico para aquela área. Ou seja, tem que ser um cara que conheça de preparação física para time de futebol. Para basquete tem que ter um preparador físico para jogador de basquete, para natação e assim, para cada modalidade esportiva, uma pessoa qualificada. E um professor de educação física, ele conhece da matéria. Eu acho que o problema seria trazer uma pessoa especialista no tocante a time de futebol. Exatamente, você fez uma explanação em cima do que eu coloquei. O professor de educação física escolar, ele trabalha muito mais com a teoria, com exercícios leves, porque realmente trabalha com a juventude, com adolescentes e adultos que não vão precisar daquele exercício pesado como o jogador de futebol faz. O preparador físico do futebol, ele tem que ter um conhecimento mais técnico também. Além do preparo físico, ele tem que entender um pouquinho da técnica do futebol. Tanto é que boa parte dos treinadores hoje, antes foram preparadores físicos. Porque é uma junção de conhecimentos, uma sintonia entre o preparo físico e o preparo técnico. Para você ter uma ideia, jogador que está contundido, ele sai do departamento médico, vai para o departamento físico, depois é que vai para o departamento técnico. Quer dizer, é uma junção de conhecimento desde o clínico até o técnico. E muitas das vezes o preparador físico é quem vai dizer se aquele jogador tecnicamente, fisicamente está ou não preparado. Isso é o que está faltando no Guarani de Sobral.
Muitas das vezes o treinador toma decisões, coloca jogador em situação dentro de campo, sem estar com aquela condição física ideal. Aí queima o jogador, queima o seu trabalho como treinador, e aí o conjunto deixa a desejar, porque um jogador que não está bem fisicamente, ele vai sufocar os seus demais companheiros. Foi o caso do Gil Pernambucano. O Gil Pernambucano teve falhas realmente, porque ele não acompanhava a jogada no último sábado. Falta de preparo físico. E aí subcarregava a zaga ou o restante do meio campo. Isso quer dizer que existe um protocolo, todo um ritual. Você tem que começar preparando fisicamente, o deixando capacitado, depois vem toda aquela avaliação médica para depois ser entregue ao treinador. Tem que ter esse protocolo, né? É uma sequência, né? É do clínico, que é o médico, para o físico, que é o preparador físico, para o técnico, que é o treinador, receber a autorização desses dois que lhe antecede para dizer se o jogador está apto ou não a jogar. E aí eu creio que falta isso no Guarani de Sobral, falta esse planejamento. Tanto é que é chamado de comissão técnica. A comissão técnica não é só o treinador em si. O treinador ele tem a responsabilidade de organizar o time dentro de campo. Outra falha que eu vejo no Guarani, na quinta-feira, o Lucimar, o treino do Guarani foi 17 minutos. E era véspera de um jogo importante. Então ali nós já percebemos que o treinador não estava mais com aquele domínio, né, como dono da casa. Eu observei também durante o jogo o treinador conversando com os jogadores do banco. E aí tinha jogador que deu sinal para o treinador sair do meio, porque eles queriam ver o jogo. Então, provou claramente que não estava tendo sintonia entre a comissão técnica e os jogadores. Eu acho que isso repercute dentro de campo, o jogador não obedece, não segue as orientações. Aquela história do jogador querer derrubar o treinador. Não estou dizendo que foi isso. O que derrubou o Agnaldo Lins foi derrotas. Quatro derrotas consecutivas. Mas isso são situações que normalmente acontecem no futebol. Exatamente. Ele conversou sozinho no banco durante uns 3 minutos. Ninguém deu atenção ao Agnaldo. Se ele estava debatendo sobre o jogo, não dava para a gente perceber ou ouvir. Mas que, na verdade, o jogador não dava atenção ao treinador. Teve um jogador que fez o sinal com a mão, pedindo para ele sair dali porque ele queria ver as jogadas. O Guarani de Sobral encontra-se na 10ª colocação. A classificação, até o presente momento, dia 20 de agosto de 2012, é a seguinte. O Luverdense assume a liderança da competição, está em primeiro com 18 pontos, seguido do Fortaleza, que tem 17. Logo abaixo, na 3ª colocação, vem o Salgueiro de Pernambuco, com 12 pontos, também com 12 pontos, mas só que ostentando a 4ª colocação vem o Paysandu. Na parte intermediária está o Águia de Marabá com 12 pontos, com 10 pontos o Icasa, que é o 6º, e o Santa Cruz de Recife, que é o 7º, e o 13 da Paraíba é o 8º com 7 pontos. E como frisei, os dois últimos, os que seriam rebaixados hoje, se a competição terminasse, seria o Cuiabá, do Mato Grosso, que está na 9ª colocação com 7 pontos, e o Guarani de Sobral, na 10ª colocação, na lanterninha, com 4 pontos. Na 9ª rodada tem sequência no sábado, com Santa Cruz e Águia, o jogo no Pernambuco, Paysandu e Icasa, e Fortaleza e Guarani, esse jogo é no estádio Presidente Vargas. No domingo, a rodada tem sequência com Cuiabá e Salgueiro, 13 e Luverdense. Perguntaria ao meu companheiro João Martins como é que ele está vendo esta rodada e quais as perspectivas de resultados. Olha, na verdade, poderia ser uma rodada bem mais tranquila para nós que fazemos o Guarani de Sobral. Infelizmente, não será. O Fortaleza não vem tão bem, mas também vem embalado. Tanto é que a vitória de domingo último, 2-0, diante do Icasa, fora de casa, dá uma tranquilidade para que o Fortaleza possa continuar buscando vitórias. Outro fator negativo para o Guarani de Sobral. O Bismarck e o Rogério, há uma cláusula no contrato, eles não podem enfrentar o Fortaleza, que era o seu time de origem. Então, querendo ou não, já são duas peças que nós consideramos como titulares, porque o Bismarck jogou todos os jogos. O Rogério teve alguns que saiu por contusão, outros por
suspensão automática de cartão amarelo, mas não deixa de ser 2 jogadores importantes que já estão certos que não poderão jogar neste domingo contra o Fortaleza. Olha, o Guarani vai mais uma vez, diante do Fortaleza, reviver o mesmo que reviveu contra a equipe do Ferroviário no primeiro jogo da Copa Fares Lopes. Quinta-feira agora, ele vai enfrentar a equipe do Ferroviário com o seu auxiliar técnico no comando. E no próximo domingo, talvez já tenha um novo treinador para assumir o Guarani contra o Fortaleza, que nós poderíamos estar num resultado bem mais tranquilo, numa situação bem mais tranquila em relação a esse jogo. O Fortaleza vem, de uma certa forma, motivado, porque vem de uma derrota fora de casa, de uma vitória fora de casa, e com certeza, para fechar essa primeira fase, a gente vai ter que torcer muito para que o Guarani não encerre no lanterna, que aí vai dificultar o início da segunda volta, muito embora que a gente tenha uma expectativa, o Luizmar, de que a partir de hoje, a promessa feita pela diretoria é de que outras mudanças irão acontecer, inclusive com mais demissão de jogadores, que a gente lamenta porque, na verdade, o clima continua sempre muito tenso quando há demissão de jogadores do grupo de um time de futebol. A situação do Guarani complica, o João Martins, porque veja bem, você falou do jogo contra o Fortaleza. E o time do Cuiabá, que é o que está logo ali, um pouco acima, joga em casa diante do Salgueiro. O Guarani vai ter que torcer por um tropeço do Cuiabá, vai ter que torcer por um tropeço do 13, diante do Luverdense, e vai ter que ganhar do Fortaleza. Quer dizer, já começou a depender dos outros. O Guarani já começou a trabalhar com uma máquina de calcular. Quer dizer, isso demonstra que a situação não é boa para o time sobralense. Quando eu falei, Lucimar, que a questão do psicológico, a questão do psicológico vem influenciando no Guarani, agora é que vai aumentar. Eu até sugiro que a diretoria contratasse ou convidasse alguns profissionais desta área para trabalhar um pouco o psicológico desses jogadores. O Guarani começa a lutar contra o rebaixamento, né? Muito parecido com o Campeonato Cearense, que a diretoria começou a trabalhar extra-campo, inclusive, para que o time do Guarani não viesse a cair. Vai começar a acontecer também na Série C, porque esses times que nós considerarmos que poderia estar na situação do Guarani hoje não estão. 13, o próprio Salgueiro, o Icasa, porque essa competição vai afunilando e vai fazendo com que os times que não querem cair realmente continuem pontuando. E isso não vem acontecendo com o Guarani de Sobral. Claro que nós não vamos desejar que já seja um fato concreto essa questão, mas assim, o grande foco hoje é fazer com que o Guarani de Sobral não desça de competição para 2013. Vamos falar um pouquinho da Série B? Grande vitória do Ceará, né? Lá em Bragança Paulista, 3-1 de virada pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará, que subiu um pouquinho na tabela de classificação, que está bem mais à vontade. A 18ª rodada. Como é que você me fala desse jogo? Como é que você viu? Olha, Lucimar, nós falamos no início da nossa participação a importância da permanência de um projeto técnico. Me refiro ao treinador. Há 2 semanas atrás, o treinador do Ceará, o PC Guzmão, também estava sendo cotado para ser demitido. Ou seja, na linguagem do futebol, Isso, com a corda no pescoço. Com a corda no né? pescoço. 2 semanas depois, 3 vitórias. O PC hoje é o herói do Ceará. Por quê? Porque houve uma tolerância. Quer dizer, a culpa não estava no treinador. A culpa não estava na comissão técnica. Alguns ajustes que a própria comissão técnica fez dentro do grupo, mudou 2 ou 3 peças no Ceará, e aí o Ceará hoje está já respirando, né, de forma tranquila e já sonhando para subir na competição, inclusive para a primeira divisão. Veio Vitória pela 19ª rodada e o jogo é no PV. É importante porque o PC Guzmão já treinou o Vitória.
ele conhece boa parte desse time do Vitória. É um grande jogo. Eu acho que o Ceará pode fechar essa rodada com uma grande vitória. E aí sim, com muita credibilidade para continuar esse projeto de subir novamente à primeira divisão. Estivemos conversando com o professor, o radialista, o repórter João Martins, no nosso Esporte em Debate. Eu queria agradecer a presença e você fique à vontade para suas considerações. Eu é que agradeço, né, tanto a você como apresentador desse programa, aos nossos telespectadores, e deixar aqui uma mensagem ao nosso torcedor do Guarani, do futebol sobralense, que a gente não joga a toalha. Eu creio que ainda tem muita coisa para acontecer e que isso possa ser de forma positiva, e com certeza esse momento ele é importante para fortalecer também o nosso futebol da cidade de Sobral. Estamos chegando ao final de mais um Esporte em Debate. É um projeto do INTEC em parceria com as faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e até o próximo programa.